Caríssimo irmão, caríssima irmã, estamos juntos em nome de Deus para meditar as coisas de Deus. Hoje vamos meditar mais o mistério de Deus com relação a nós. Por isso invoco o Divino Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, vem com tua luz, com a tua força, com a tua sabedoria, com a tua ciência. Cai sobre mim, cai sobre meus ouvintes, para que nós todos possamos entender o mistério de Deus, a palavra de Deus, e viver essa palavra, entender, viver, para poder ser feliz. Caríssimos irmãos, invoquemos também Nossa Senhora, aquela que diz: faça-se em mim segundo a tua palavra, teu desejo, a tua vontade. E ela fez a vontade de Deus até o fim e continua fazendo no céu. Que Maria Santíssima nos ajude, nós que somos seus filhos queridos, nós que a amamos de coração. Maria Santíssima nos ajude a compreender o mistério de Deus. Amém. Irmãos e irmãs, hoje eu gostaria de focalizar um tema que eu vou intitular de Nosso Corpo, Santuário de Deus. O meu corpo é santuário de Deus. O seu corpo é santuário de Deus. Sabe, meus irmãos, quando nós comungamos, naquele momento nós somos templo vivo de Deus. Nosso anjo da guarda se prostra em adoração. E quando nós saímos à rua, estamos levando Deus. Somos teóforos, portadores de Deus. Mas estamos aqui, sempre com Deus. Quem está em estado de graça está com Deus. Então, nosso corpo é templo de Deus, nosso Senhor. Deus criou o homem e a mulher, cada um com a sua estrutura própria. De tal maneira, como eu vi há pouco tempo, de uma psicóloga lá da TV Rio de Janeiro, a TV do Rio de Janeiro, ela dizia: não se esqueçam que homem é homem e mulher é mulher. O homem tem uma estrutura masculina, mulher tem uma estrutura feminina, e não é só fisicamente que somos diferentes, é sobretudo espiritualmente, psicologicamente. Pensamos diferente, gostamos diferente, sonhamos diferente, temos nossos gostos diferentes, reagimos diferente, ou melhor, reagimos diferentemente. Caríssimos irmãos, isso significa que ambos foram feitos para se completar, física e espiritualmente, física e psicologicamente. O homem foi feito para a mulher, a mulher foi feita para o homem. A palavra de Deus é: não é bom que ele esteja só. Não. Aqui, hoje, nesse momento, eu não vou considerar certas anomalias que podem acontecer com uma pessoa. Não sou especialista, nem psicanalista, nem médico, não sou. Aqui também não vou estudar casos especiais, porque cada pessoa é uma pessoa e ela vai ter que prestar contas a Deus. Se ela quer seguir Jesus, na sua estrutura psicológica e física, ela vai ter que procurar os meios necessários. Numa palestra rápida assim, não podemos tratar desses assuntos. Podemos sim conversar em particular. Caríssimos irmãos, eu aqui quero tratar apenas de casos normais, digamos assim.
casos simples, casos práticos, sobretudo para jovens que desejam ser cristãos, que desejam, que foram, sabendo que foram criados à imagem e semelhança de Deus, querem ser seguidores de Jesus Cristo. São Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 19, vou acrescentar também o versículo 20. São Paulo diz o seguinte: acaso ignorais que vosso corpo é templo do Espírito Santo, que vos foi que está em vós, o qual recebeste de Deus, e por isso mesmo vós já não vos pertenceis. Porque foste comprado por alto preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. Caríssimos irmãos e irmãs, vejam bem, quanta coisa bonita São Paulo nos diz aqui. Que o nosso corpo foi comprado pelo sangue de Cristo. Foi comprado para ser templo de Deus. Que devemos glorificar a Deus por isso. E devemos respeitar, portanto, o templo de Deus. Eu sou templo de Deus. Que alegria! Sou templo de Deus. Respeite esse templo. E o outro irmão que também é templo de Deus, eu respeito. Não o levo para o pecado. Portanto, São Paulo nos diz claramente que devemos respeitar o nosso corpo, a nossa alma, porque os dois compõem a nossa pessoa humana. E a pessoa humana que quer seguir a lei de Deus, portanto, é uma pessoa consagrada a Deus, templo do próprio Deus, e Deus estabeleceu normas claras, precisas, simples, para que respeitemos o nosso corpo. Eu diria, nossa alma e nossa pessoa. Isso é que nós chamamos de virtude da castidade, que sintetiza, concretiza essas normas divinas para sermos vivos templos do Espírito Santo de Deus. Que maravilha! Diz o Catecismo da Igreja Católica: a castidade significa a integração conseguida da sexualidade na pessoa e daí a unidade interior do homem no seu ser corporal e espiritual. Portanto, integração. A castidade faz que a sexualidade se integre na pessoa humana. Mas, ao mesmo tempo, essa castidade provoca uma unidade, não uma separação. Para se conseguir, meus irmãos, essa integração e essa unidade, necessário se faz um trabalho árduo, contínuo. Por quê? Porque nós nascemos na concupiscência desordenada. O ser humano, como diz o Salmo 50, minha mãe concebeu em pecado, nasce no pecado, na concupiscência. E somos assim, por causa do pecado, inclinados ao mal, inclinados a fazer coisas que são proibidas pela lei de Deus, a desordenar a sexualidade, que é um dom de Deus, para integrar e para fazer a unidade da pessoa e até para continuar o grande projeto de Deus da criação da humanidade. Mas desintegramos, acabamos a unidade
andamos por caminhos variados e vários caminhos errados e atrapalhamos todo o mistério de Deus. Ora, meus irmãos, eu aqui queria dar algumas dicas práticas, simples, concretas, que podem nos ajudar nesse trabalho, nessa luta para dominar, educar e orientar o nosso ser humano. Não se trata aqui de aula de teologia moral, não se trata aqui de aula de psicologia, de psiquiatria, de psicanálise, mas de coisas concretas da vida. É um irmão que quer ajudar outro irmão. Então vamos ver essas dicas. Sobretudo para vocês, meus jovens. Como o ser humano nasce com uma concupiscência desordenada, cada cristão deve se esforçar muito para ser casto, se esforçar. Eu chego a dizer lutar para conservar a castidade. Essa integração, essa unidade e essa habitação de Deus em nós, jamais expulsando Deus de nós. E, em primeiro lugar, devemos lembrar que os nossos sentidos são os primeiros a fomentar a concupiscência desordenada. Daí a necessidade de dominá-los, orientá-los, para que ande no caminho do Senhor. A vista, por exemplo, ela é curiosa. Eu diria que é doidivana. Está sempre procurando ver as coisas. E vendo, começa a imaginar, a criar. E aí então vai a desordenação. Acaba-se a unidade tão desejada por Deus. A perfeição, caminho feliz. A vista leva imagens que no cérebro vão se desenvolvendo e criando pensamentos, desejos. E assim como acontece com a vista, acontece com os outros sentidos, todos eles. O ouvido, por exemplo, o tato. É preciso ter muito cuidado, porque a desorganização dos nossos sentidos pode levar a pecados muito sérios. Caríssimos, dominar e orientar nossos sentidos é a primeira grande dica, é a primeira grande tarefa, se você quer ser casto. Você não pode estar olhando tudo, vendo tudo, conversando tudo, tocando em tudo, sentindo tudo, ouvindo tudo. É preciso fazer uma seleção. Você não vai ficar normal. Não vai ficar um misantropo. Mas você vai ser um homem e uma mulher, um jovem e uma jovem bem orientados. Outra dica, primeiro, portanto, é dominar, orientar nossos sentidos. Outra dica muito importante é evitar as ocasiões de pecado. Há um adágio popular que eu gosto muito. Diz assim: a ocasião faz o ladrão. Você pode não querer pecar, mas se você vai para um lugar de pecado, termina pecando.
As ocasiões facilitam, ajudam a você fazer o bem ou o mal. Essas ocasiões são as más companhias, as péssimas leituras, as consultas inoportunas, indecentes na internet, os olhares indiscretos e maliciosos, as experiências escondidas de atos sexuais, o uso indiscriminado da mídia, a falta de respeito ao próprio corpo e ao corpo de semelhante. Tudo isso e muito mais outras coisas são ocasiões que nos levam ao pecado. Lembro-me aqui um caso que se deu na Alemanha, que fiquei muito edificado. Eu ia sair com um jovem para um passeio, um jovem alemão, ia me mostrar alguma coisa na cidade que eu não conhecia. Ele pediu primeiro para passar pela casa dele, e eu fiquei esperando na sala. Ele disse: eu vou tomar um banho rápido. Mas demorou muito no banho e cantava. Eu perdi a paciência e falei para ele alto: vamos agora ou não vamos? Então ele me deu uma resposta que eu nunca esqueci: calma, padre, eu estou lavando bem o templo do Espírito Santo. Um jovem comum, alegre, que não era seminarista, não era nada, era um leigo, me dá uma resposta que me edificou para sempre: estou lavando o templo do Espírito Santo. Caríssimos irmãos, quanto mais você peca, mais vai pecar. Que o pecado atrai outro pecado. Você engravida uma moça, e agora? Ou quer provocar o aborto? Pecado maior. O aborto é um pecado de excomunhão. Ou então você quer matar a moça. Outra ideia maluca pode lhe aparecer. O pecado sempre arrasta outro pecado. Então, evitemos as ocasiões más, péssimas, consultas indiscriminadas à internet. Você olha se quiser, é claro. As leituras indiscriminadas. Você está sempre com revistinhas imorais, indecentes. Aquilo provoca prazer, sensações, e você termina caindo no pecado. Pecado contra a castidade, contra a sua integração, contra o valor precioso da sua sexualidade, que Deus fez para ajudá-lo na procriação, no momento oportuno, com a pessoa oportuna, e tudo abençoado e sacramentado por Deus. Portanto, caríssimos irmãos, por tudo isso, aparece a necessidade de uma luta constante para conservar a castidade. Agora, essa luta pode nos levar com facilidade a certos estragos psicológicos, porque às vezes a inteligência diz: olha, isso aqui é errado, não faça, é mal, é pecado, mas a vontade é tão fraca que termina caindo, e cai, e se arrepende, mas cai. Daí então eu dou uma outra dica muito importante. Faça exercícios para fortificar sua vontade. Se você está seguindo os meus vídeos, procure há cerca de
3 meses atrás, um vídeo intitulado Exercício para Fortificar a Vontade. Aí eu não digo tudo, nesse vídeo eu não digo tudo, mas é um começo. É um pequeno sermão, é uma pequena palestra. São dicas que você pode usar para ter uma vontade forte. E não vai servir apenas para você não cair contra a castidade, mas vai servir também para você ser forte na vida, nos embates da vida, nas lutas da vida, que precisam de uma vontade forte, decidida e não fraca. Exercite sua vontade. Faça forte e corajosa. Caríssimos, vou dar mais uma dica muito importante. Essa talvez é a mais importante de todas. A oração. Sem oração não conseguimos nada, porque com oração você entra em contato com Deus. É como você liga o interruptor e a luz acende. Na oração você se liga o interruptor com Deus, e a luz e a força de Deus entra em você. Sem Deus você não vai conseguir nunca ser casto. Com Deus podemos, com a força divina que penetra em nós pela oração, intensificar nosso poder, nossa capacidade e, portanto, vencer. Eu tenho falado aqui várias vezes de luta para ser casto. Mas não vamos tomar essa palavra luta como algo desesperador, angustiante. Não devemos ser escrupulosos. Devemos ser como Jesus ensinou, simples como as pombas, prudentes como as serpentes. Lá em Mateus 10,16. Simplicidade. Agora, prudência. Quero terminar com essa palavra. Com a graça divina, com a graça de Deus, vamos vencer a nossa má concupiscência com muita paz e com muita alegria. Paz e alegria na luta constante para vencer a concupiscência desordenada, ser casto, integrar numa unidade perfeita no plano divino a nosso corpo, a nossa alma, ser castos. Amém.